Olá, é um prazer estar aqui com vocês novamente em mais um podcast da Frente Parlamentar Ambientalista. O tema de hoje são as mudanças climáticas. O que esperar do Brasil na COP28? Essa, sem dúvida, é a mais importante das COPs. É decisiva para a humanidade, para a segurança dos ecossistemas e para o nosso planeta. E para falar sobre isso, nossa convidada especial é a Marina Marçal. A Marina é advogada, head de diplomacia para cidades na C40, pesquisadora em política climática do Washington Brasil Office, relatora de direitos humanos, econômicos, sociais e ambientais da plataforma DESCA Brasil 2023-2025, membro do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Ambientalista e do Fundo Brasil de Direitos Humanos. Marina atuou como assessora-chefe da Secretaria de Meio Ambiente e Clima da Prefeitura do Rio de Janeiro e foi coordenadora do portfólio de política climática no Instituto Clima e Sociedade. Foi pesquisadora visitante do Programa de Meio Ambiente e Energia da Columbia Law School, em Nova York, e Marina é mestra em Sociologia e Direito pela Universidade Federal Fluminense. Então, ninguém melhor do que ela para bater esse papo aqui conosco. E eu sou a Malu Ribeiro, diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS Mata Atlântica, também membro do Conselho Consultivo da Frente Parlamentar Ambientalista, e passo a palavra, então, para a Marina. Marina, o que esperar dessa COP para o Brasil e para o mundo? Olá, Malu, tudo bem? Obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar com os parceiros e parceiras da Frente Parlamentar Ambientalista. Quem me dera ter a sua voz linda assim para falar no podcast, para falar no YouTube, não tenho, mas espero que as minhas contribuições aqui intelectuais possam compensar essa questão. Malu, a gente tem grandes desafios para essa COP, né, essa Conferência do Clima 28 acontecendo em Dubai, mas o grande bode na sala, aí, elefante na sala, é a questão da diminuição dos combustíveis fósseis, né? Da dependência, da diminuição dos combustíveis fósseis, vai ser um grande tema que vai aparecer esse ano. E dentro do âmbito das negociações é a rodada do GST, né, o Balanço Global, também conhecido como Global Stocktake, em que os países partes vão apresentar a perspectiva do accountability, da transparência e a situação que a gente está em relação às nossas NDCs, ao nível de implementação das contribuições nacionalmente determinadas de cada país para atingir o compromisso que a gente tem com o Acordo de Paris. Então, no âmbito das negociações, esse é o grande tema-chave, o Global Stocktake, o balanço global, e medir o nosso desempenho em implementar as ações de descarbonização é fundamental para a gente entender qual o nível de ambição que uma atualização das NDCs, né, uma atualização das contribuições nacionalmente determinadas de cada país precisa ter. E essa COP28 é importante nesse sentido porque ela se conecta com a COP30, que acontece em 2025 no Brasil, em Belém, né, no Pará. Porque esse ano, 2023, a gente tem a rodada do GST, e aí, em 2025, a gente tem a rodada de atualização formal das NDCs de todos os países parte, que será apresentada na COP30 em Belém. Então, é isso que nos conecta com a COP28 por hora. Esses são os grandes temas-chave: o balanço global e a grande pressão que irá acontecer em torno da transição, né, da descarbonização, da diminuição da dependência dos combustíveis fósseis. E, Marina, e para nós aqui no Brasil, né, infelizmente, na última COP, o Brasil figurava aí no cenário internacional como uma desliderança, vamos dizer assim, né? O Brasil estava presidido por um pária da questão ambiental, da questão de direitos humanos, e aí volta um governo democrático, um governo que reacende as expectativas do mundo em relação a grandiosidade do país mega diverso que é o Brasil, né?
e da nossa contribuição para essa COP. Então, todo mundo fala que os olhos do mundo estarão voltados para o Brasil, não só porque vamos sediar a COP30, mas por esse contexto. E aqui, né, no Brasil real, no nosso dia a dia, eu acho que nós temos um grande desafio, que é perseguir o desmatamento zero, né, combater o desmatamento, conter as queimadas. As nossas emissões ainda estão muito relacionadas à perda de florestas, né, mudança do uso do solo e queimadas, além de energia renovável e de todas essas questões. Mas a gente está enfrentando um momento ainda de muita ameaça à legislação ambiental, né? Ameaça aos povos originários, às comunidades periféricas, o não reconhecimento de direitos humanos. Por exemplo, nem a água ainda o acesso à água ainda não é reconhecido oficialmente como direito humano no Brasil. Falta aprovação da PEC 6 pela Câmara dos Deputados. Então, eu queria que você comentasse um pouco sobre essa dicotomia entre realidade e expectativa em relação ao Brasil, né? Como é que você vê essa nossa presença na COP de Dubai e a nossa atuação aqui, a nossa luta interna, né? Nossas mazelas internas que ainda continuam em todos os biomas do país, né? Maravilha. Malu, acho que essa COP ela tem uma grande diferença na forma que o Brasil chega para a conferência, que me remonta ao posicionamento de protagonismo que a gente sempre teve, na verdade, nas COPs, o que estava muito difícil de manter nos últimos 4 anos, dado a grande taxa de desmatamento que o Brasil apresentava, né? Então, nossa credibilidade ela realmente estava em xeque e acho que, sobretudo agora, para a sociedade brasileira, acho que é um grande alívio a gente retomar esse protagonismo e voltar para a conferência de cabeça erguida, principalmente com os números que se tem em relação ao desmatamento, né? Da gente ter conseguido reduzir mais de 22%, aí, segundo os últimos dados que foram apresentados pelo Ministério do Meio Ambiente e Clima. Então, acho muito positivo que a gente esteja caminhando, né? Assim como você falou, a questão do desmatamento não está 100% resolvida, mas a gente avançou bastante nas ferramentas de comando e controle. Ainda temos que lidar ainda com queimadas e desmatamento, talvez em outros biomas, que não só a Amazônia, né? A gente viu um avanço aí no Cerrado, há uma preocupação grande também com a Caatinga e com a Mata Atlântica, como vocês na SOS sempre trazem essa questão. Mas acho que a gente volta para a Conferência do Clima, uma conferência internacional de cabeça erguida, podendo trazer dados positivos em relação ao desmatamento como um todo para a questão amazônica, em relação a uma estrutura de governança bastante sólida que os ministérios estão atuando em cooperação, trazendo a agenda de clima como centralidade para a atuação desse governo federal. Acho que isso já é um grande diferencial, da gente não chegar com passivo negativo, mas sim uma agenda positiva para essa conferência, mostrar o que a gente está fazendo e não só ações de restauração, né? Não só ações de reconstrução, mas a gente tem ido além, a gente tem sido propositivo, e isso é importante para inspirar outras comunidades internacionais que estão assinando o Acordo de Paris. Eu acho esse salto bastante positivo. Dito isso, Malu, o que eu acho muito importante destacar é que, diferentemente de outros países, a maior parte das emissões de gases de efeito estufa do Brasil estão na questão do uso do solo, do uso da terra. Não à toa a gente centralizar as políticas, no geral, nesse sentido de lidar com o desmatamento, e essa grande centralidade que se dá ao bioma amazônico, entendendo a riqueza e a importância das florestas tropicais. Mas essa eu vejo como uma agenda negativa, né? Uma agenda passiva, um passivo que a gente tem que resolver. Uma agenda propositiva de oportunidades que o mundo tem explorado é a questão da energia. E isso o Brasil pode dar um salto muito grande nessa conferência, assim como um todo, né, para a comunidade internacional, no quanto tem avançado, quanto pretende avançar o plano que se tem para uma transição energética como um todo, né, as oportunidades que a gente tem
com energia limpa, com energia renovável, né? Eu lembro que eu e você já participamos de uma discussão no âmbito do Congresso e lembrar que energia limpa não necessariamente é energia renovável, então que a gente possa avançar com energia renovável, porque água é um recurso finito, né? Que é importante a gente lembrar, como você sempre troca, e eu acho muito importante de trazer essa reflexão. E quando a gente está falando de transição energética no Brasil, eu acho que o salto diferencial que a gente pode dar é lembrar de fazer essa transição de forma justa, né? Ou fazer o que a Úrsula, da Comissão da União Europeia, trouxe anos atrás, é fazer esse processo de transição sem deixar ninguém para trás. E eu acho que o Brasil não pode esquecer nesse processo de avançar para uma transição é que a gente precisa reduzir emissões de gás de efeito estufa sem acentuar desigualdades existentes. Então, eu tenho muita preocupação com as plantas, né, os processos de licenciamento de eólico offshore, por exemplo, que estão acontecendo agora no Brasil, diante da proximidade com atividades pesqueiras, né, de ribeirinhas, de pessoas que foram atingidas há 4 anos atrás pelo derramamento de óleo no Nordeste brasileiro, ali, sobretudo nessa região do Rio Grande do Norte, ou a proximidade de licenciamento com a rota de navios, ou com a questão das algas, né, dos oceanos. A gente tem uma conferência esse ano que traz um dia dedicado aos oceanos, ali um grande diferencial para a atenção que a gente precisa dar para esse tema. Então, acho que a gente pode avançar com essa transição energética, mas a gente precisa ter uma preocupação com os processos de licenciamento no geral, de não afetar ou não causar outros conflitos territoriais, socioambientais, outros danos a, por exemplo, a biodiversidade, considerando que o Brasil tem a maior biodiversidade do mundo e a gente tem sido cobrado nesse sentido para preservar, inclusive avançar com algumas questões de restauração, e a gente não esquecer dessas tragédias, né, que o Brasil já passou, como esse caso que eu falo da questão do derramamento do óleo ali no Nordeste. O povo do Nordeste já sofreu muito, tem sofrido muito ainda com o avanço das mudanças climáticas, então essa transição não pode deixar essa população para trás e nenhuma outra população vulnerável ou periférica do nosso país. A gente tem que avançar com transição, mas com justiça climática, com políticas climáticas que sejam inclusivas, como eu sempre falo, né, Malu? Isso é muito importante, né, Marina, que você traz, porque a gente percebe que a gente precisa incorporar a questão da justiça climática, da inclusão, mas principalmente também a questão de gênero. E a gente tem aí, nessa COP, de forma diferenciada da anterior, uma oportunidade maior de, no Espaço Brasil, ter uma grande diversidade de organizações participando, né? Juventude, povos tradicionais, mulheres, enfim, organizações ambientalistas, comunidade científica. Isso não aconteceu na última COP, né? A sociedade civil ficou num lugar e o governo ficou no outro, e parecia que éramos dois países diferentes. Como é que você vê isso agora? Quais suas expectativas em relação a esse espaço do Brasil na COP? Eu vejo de uma forma muito positiva, eu vejo como um outro motivo para a gente chegar de cabeça erguida, né? Eu que estava ali junto com o Instituto Clima e Sociedade, coordenando o portfólio de política climática, engajando governadores, prefeitos e parlamentares para estar nesse espaço do Brasil Climate Action Hub, da sociedade civil brasileira, nas últimas duas COPs, fazer esse processo de engajamento, ficava muito feliz. O Brasil teve grande representação nas últimas duas COPs, em que eu pude colaborar com o Brasil Hub, nesse sentido de atores high-level da política brasileira, mas eu lamentava muito que essa construção não fosse feita junto com o governo federal. Então, a gente poder fazer isso de forma colaborativa, democrática, como deveria ser, eu acho que é o ideal. E eu queria relembrar aqui também, Malu, o porquê que o Brasil Hub, né, o Brasil Climate Action Hub, o Espaço Sociedade Civil Brasileira, acabou surgindo. Na verdade, ela também veio de uma demanda negativa, porque era para o Brasil sediar a COP em 2019,
e o governo, à época, rejeitou sediar a conferência. Então, o Brasil Hub ele nasce de um apelo da sociedade civil brasileira, a sociedade brasileira como um todo, que queria mostrar para a comunidade internacional que existia um Brasil que estava querendo fazer muito pelo clima, estava fazendo pelo clima, independentemente do que o governo federal estava fazendo ou não. E isso permaneceu, né, nos últimos 4 anos. Essa necessidade de trazer vitórias pela sociedade civil brasileira, pelos entes subnacionais, ela foi talvez uma das poucas vitórias que a gente teve nos últimos 4 anos, essa união. E aí eu acho muito positivo a gente fazer isso de forma colaborativa agora, a sociedade civil brasileira junto com o governo federal, que é como deveria ter sido, e principalmente a grande vitória da gente retomar o nosso direito a uma COP no Brasil, acontecendo tardiamente, acontecendo em 2025, mas que bom que agora a gente pode trazer esse destaque para a Amazônia, fazer no coração da Amazônia e com uma grande possibilidade de fazer isso de forma inclusiva, né, envolvendo os povos e comunidades tradicionais, como você bem trouxe. No Brasil Hub, a gente fazia isso da forma mais inclusiva possível, mas eu acho muito bacana que o governo brasileiro hoje tem avançado com transparência, né, o processo de chamada pública que foi durante bastante tempo aí para as pessoas aplicarem atividades dentro do pavilhão do Brasil desse ano, também um processo público de credenciamento da sociedade brasileira como um todo, que não vi ninguém reclamar. Nos últimos anos a gente via muita reclamação, luta por credencial, esse ano não houve esse problema, o governo federal brasileiro, via Itamaraty, a MRE e a FEPA foi bastante colaborativo nesse sentido, que é muito bom. Agora, acho que a gente precisa avançar no apoio, no geral, a essas vozes plurais, sabe, Malu? Que é o que eu tenho falado. Por exemplo, esse ano o governo federal brasileiro escolheu o tema Brasil Unido em sua diversidade, uma questão sustentável. E estive com a nossa secretária nacional de Clima, né, Ana Antônia, essa semana, Lídia também esteve, estivemos com a MRE e há uma expectativa de mais de 3.000 pessoas credenciadas por parte do Brasil, o que representaria talvez a maior representação do Brasil na história das COPs, se esse credenciamento significasse uma participação automática. E é esse alerta que eu queria fazer. Estar credenciado 3.000 pessoas não quer dizer que são 3.000 brasileiros atendendo a COP. Por quê? Porque é uma COP que está acontecendo em Dubai, é um país, né, super caro. Eu não conheço ninguém que não tenha reclamado assim dos custos. Eu posso dizer hoje que a minha passagem foi emitida hoje, o custo da minha passagem foi algo assim que eu infelizmente me envergonho, porque adoraria estar usando esse dinheiro para apoiar outras organizações, e eu mesma tive que mobilizar, por exemplo, uma vaquinha, uma iniciativa conjunta para apoiar jovens negros na semana passada até hoje. Hoje a gente conseguiu o resultado positivo, só falta um jovem daquela lista ali para conseguir o apoio para ir para a COP. Então, acho que, no geral, a gente tem que ter esse cuidado. A gente chega com um pavilhão que recebeu mais de 699 propostas, 120 propostas foram recepcionadas, credenciamento foi feito, mas a questão do financiamento, acho que ainda é um gap de quem participa efetivamente dessas conferências. Na COP26, por exemplo, a gente teve um aumento, de acordo com dados da Organização Alma Preta, de mulheres que conseguiram participar da COP26 em Glasgow foi ligeiramente maior do que o número de homens que foram credenciados. Mas mulheres brancas, a população negra que conseguiu participar ficou em menos de 0,6%. E na conferência do ano passado, que foi no Egito, que também é um país bem baseado em combustíveis fósseis, assim como Dubai, mas também um país, né, que a gente vê uma grande força aí do patriarcado, do posicionamento dos homens, a gente já teve uma diminuição de mulheres, independente da questão racial, participando da última COP. Vamos ver o que vai acontecer esse ano. Eu imagino que talvez também o número de mulheres talvez que tenham mais receio de participar de uma conferência. A gente não pode esquecer que estão acontecendo guerras internacionais, né? A questão da Ucrânia com a Rússia, a questão da Palestina com Israel. Então,
Umas pessoas têm receio na perspectiva de logística de segurança, mas também a gente sabe que são os grupos em vulnerabilidade que, apesar de credenciado, ainda tem mais dificuldade de financiamento de participar desses espaços internacionais. Importante você tocar nisso, né, nessa questão da participação social, da inclusão, aí, principalmente da nossa diversidade, que, de fato, o credenciamento foi bastante democrático, todo mundo pôde se credenciar, todo mundo pôde propor eventos, mas realmente o custo para uma viagem dessa, uma permanência por todo o período da COP, é altíssimo, e a gente não tem um fundo, né, de apoio à participação das organizações civis. Essa é uma questão a se pensar. E a gente tem também uma delegação parlamentar que a morosidade no processo de liberação dos parlamentares que participarão da COP gera um aumento no custo na compra de passagens, nas reservas. Quanto mais próximo, mais caro e mais difícil de você fazer essas reservas, né? Mas eu queria abordar agora com você essa questão extremamente impactante no mundo, que são as guerras, os conflitos que a gente vem vivenciando, né? A guerra da Ucrânia, da Rússia invadindo a Ucrânia, acabou gerando aí uma maior pressão por combustíveis fósseis, e aquilo que se imaginava de atingir de resultados, principalmente da comunidade europeia, foi praticamente por água abaixo em razão dessa situação. E agora, esse conflito terrível entre Palestina e Israel, muita violência, e as atenções do mundo, né, dos grandes líderes, acabam ficando voltadas para essa situação do conflito, da própria imprensa. É difícil para a gente até disputar espaço com a agenda ambiental, com uma agenda dessa, né, humanitária. Como é que você vê isso? Você acha que, de novo, a gente vai ter as luzes um pouco apagadas em relação à presença dos grandes líderes globais ou não? Acho uma questão muito importante, Malu. Na verdade, o que eu sempre tenho dito aí nos últimos anos, é a importância que a democracia tem. Uma democracia forte, a gente consegue avançar com a implementação da agenda de clima. Uma democracia frágil, é difícil você priorizar a agenda de clima. E eu destacaria, sobretudo no contexto da guerra entre a Ucrânia e a Rússia, na verdade, a ligação que essa guerra tem com a questão das mudanças climáticas, né? A dependência de combustíveis fósseis, a dependência que alguns países têm ainda em relação à produção de energia, o que nos força, de novo, a chegar com o tema da importância da transição de combustíveis fósseis para essa COP e de avançarmos com a questão da transição energética e o que o Brasil tem de diferente, né? A gente tem potencial de gerar energia positiva, enquanto outros estão numa situação negativa. Então, acho que esse é um primeiro alerta, né? A gente entender a conexão da guerra da Ucrânia com a Rússia, vice-versa, com a questão energética, na dependência e da importância da gente avançar com o tema de transição de combustíveis fósseis e o quanto uma democracia forte é importante para o avanço da agenda climática, e uma democracia frágil a gente acaba perdendo, talvez, conquistas anteriores. Estou trazendo isso porque a gente tem falado muito da COP28, Malu, e da COP30, mas parece que a gente pula, né? COP29, que precisa acontecer em 2024. E é algo que tem me trazido grande preocupação, porque em Bonn, esse ano, na pré-COP, que acontece ali em junho, mais ou menos na Alemanha, os países que aplicaram para sediarem possivelmente a COP29 ano que vem, né, a gente teve a Bulgária, e o Azerbaijão como alguns destaques. Se o Azerbaijão está sofrendo com outros tipos de crises internas, e a Bulgária recebeu, digamos que uma reação negativa da Rússia. Então, enquanto tem tanta gente dependente da energia da Rússia,
ficou um alerta de novo para esse tema que eu estou falando, né? Precisa de uma democracia forte para a gente avançar com o clima. A gente está com um grande ponto de interrogação sobre onde vai acontecer a Conferência do Clima do ano que vem. Ouvi, inclusive, alguns países falando que talvez a gente deveria pular, o que eu não concordo, e que se nenhum país passar a ser sediador, talvez que a pré-COP se torne a COP, ou que bom possa receber a Conferência do Clima ano que vem, o que não é nem de longe o cenário ideal. O cenário ideal é que nessa COP28 a gente tenha países se apresentando para a gente tocar isso de forma mais sólida no próximo ano. Por quê? Porque eu acredito, Malu, que tem muitas agendas de clima que precisam avançar formalmente nas negociações daqui até o Brasil. Porque eu acredito que a COP desse ano acontecendo num país tão dependente de combustível fóssil pode acabar enfraquecendo alguns temas que deveria avançar esse ano na negociação, e acho que a gente não pode deixar todos os problemas para serem resolvidos no Brasil. Né? Me causa muita preocupação da comunidade internacional querer que tudo seja resolvido passados 28 COPs no Brasil. Eu acho que é uma ambição grande demais para uma década que está nos exigindo urgência, para uma década que, como os relatórios do IPCC demonstram, a gente está avançando com a frequência dos eventos extremos. O Brasil está sofrendo muito com isso. A gente viu a questão sul, a gente tem visto o Nordeste e Amazônia seca e diversas outras questões. Então, as ondas de calor aqui no Rio de Janeiro, da onde eu falo agora, né? De noite está tendo tempestade, de dia hoje a sensação térmica estava 40, e isso foi uma redução. Semana passada inteira foi mais de 50. Então, esses eventos nos demonstram que a gente não pode esperar a COP29 ou a COP30 para resolver alguns temas como a agenda de adaptação, para resolver alguns temas como financiamento climático para os países, né, do sul global que precisam mais de apoio, para resolver temas como agenda de perdas e danos, infelizmente ainda muito pouco explorado aqui no Brasil, mas que foi anunciado no ano passado ali um fundo específico para lidar com isso e que seria muito positivo para o Brasil. Então, não gostaria de ver que esses temas ficassem para ser resolvidos ou avançarem só na COP30 em Belém, e principalmente porque a gente tem uma questão muito sensível, Malu, muito sensível mesmo. A gente está com o governo federal que está entregando restauração, reconstrução, números bons para desmatamento, uma grande preocupação com adaptação, pretende trazer um plano bacana para essa COP, né, no tema de adaptação de forma bastante integrativa com os outros entes subnacionais. Esse diálogo entre estados, municípios e governo federal é fundamental, mas, infelizmente, a gente está avançando com o licenciamento, né, com a expansão da dependência de combustíveis fósseis. Eu acredito que esse é o grande bode na sala para o Brasil. Acho que a gente vai ser cobrado pela comunidade internacional, e exatamente porque a gente está expandindo essa dependência, que eu não gostaria de ver determinados temas como o phase out for fossil fuels, a transição para combustíveis fósseis, esperarem que isso avance só no futuro. Acho que essa COP tem que bater nessa tecla, e o que está acontecendo, na minha opinião, de plano B, é que as cidades têm tido um grande protagonismo, Malu. Acho que essa é a minha grande aposta também para essa COP. Mostrar que, enquanto alguns países ainda têm muita dependência de combustível fóssil, infelizmente o Brasil, por exemplo, né, avançando com a expansão, por outro lado, o nível local, as cidades podem entregar uma implementação da ação climática local em empregos verdes, em transição energética justa, em ônibus elétrico, em adaptação, e são agendas que estão super ligadas ao que você trouxe no começo do nosso encontro, a questão da justiça climática. Porque se você entrega empregos verdes no nível local, a gente está falando talvez de populações periféricas serem abarcadas por esse emprego verde. Porque se você entrega ônibus elétrico, né,
e aí com qualidade, para a gente não passar o que foi passado agora com as ondas de calor e ar-condicionado que não funcionou. Se o ar-condicionado funciona, se o ônibus elétrico funciona, a gente está falando de justiça climática também. Porque a realidade das ondas de calor, falei numa entrevista essa semana para o The Guardian, não é das pessoas na praia, é das pessoas passando calor dentro dos ônibus. Então, acho que ter nos dias 1º de dezembro e 2 de dezembro o Local Climate Action Summit, com uma sessão dedicada ao Brasil, que eu estou muito feliz de estar na construção, junto com a Bloomberg e a Rede C40, essa demonstração que as cidades vão ter um grande protagonismo em mostrar o quanto elas podem ajudar os governos federais a avançar nas metas da implementação da NDC e, por que não, avançar com essa descarbonização no nível local. Marina, tentando fazer um paralelo aí, né, de coisas que a gente já viveu, já viu no Brasil. Quando o Brasil foi sediar a Eco 92, houve uma grande pujança aí de organizações ambientalistas, de movimentos sociais. A gente estava também numa crescente de democracia. Hoje a gente acabou de ver um estudo, uma pesquisa muito interessante sobre a quantidade de conselhos deliberativos e participativos que o Brasil tem, né? Como é que a participação social foi institucionalizada no nosso país. Isso tem uma crescente aí forte que foi impulsionada por essa agenda ambiental. As cidades criaram os conselhos de meio ambiente, conselhos de saúde, conselho de educação, e por aí vai. Os estados e o CONAMA também, uma grande referência, né? Embora não seja um conselho paritário, ele tem muito de um conselho federativo, ele tem os entes federativos participando, mas, enfim, a Eco 92 foi um acelerador de todo esse movimento ambiental que o Brasil teve. Você acredita que agora a COP também será, no ano que vem, a gente tem eleições municipais? E você falou muito bem do protagonismo das cidades, né? Buscando alternativas de adaptação, de mitigação, de inclusão social, de justiça climática. Como é que você vê isso e aquele movimento das capitais pelo clima, das nossas grandes cidades, sendo aí alavancado no próximo ano, nessa eleição? Ou seja, a gente vai poder colocar clima na agenda política do ano que vem? Olha, eu acho que a gente já teve uma grande vitória, na verdade, Malu, no ano passado, com as eleições a nível federal, porque foi a primeira vez que, na verdade, a gente viu o clima e a Amazônia aparecer em todos os debates eleitorais para presidenciáveis. Isso ainda não tinha acontecido na nossa história. Um grande lamento, né? Isso só aconteceu em 2022. E eu espero que, com essa narrativa da importância das cidades para a implementação e ação climática no nível local, que isso se reflita e permaneça no ano que vem nas eleições municipais, né? Que os líderes locais, principalmente por conta da frequência dos eventos extremos, sejam cobrados sobre programas não só de remediação, né? Infelizmente, a gente está agindo muito no depois, mas os programas preventivos, a gente já sabe, né? O governo federal já está monitorando quais são os municípios de atenção de grande risco e vulnerabilidade a mudança do clima. Então, sem dúvidas, os líderes locais desses municípios têm que trazer os seus planos de ação para a agenda de clima para o debate eleitoral. Acho isso super importante. E aí queria trazer um outro destaque, Malu, dessa conexão das conferências internacionais com essa agenda local para o G20, né? Para o fato do Brasil sediar o G20 no ano que vem, uma grande parceria da cidade do Rio de Janeiro com o governo federal. E eu traria também a agenda do 20, que é o Urban 20, que a Rede C40 tem apoiado muito. As cidades, né, de Rio de Janeiro e São Paulo tem feito um diálogo muito forte nesse sentido, de entregar essa agenda da colaboração das cidades para o G20, que é o Urban 20. E eu acho que isso tudo se conecta com esse diálogo que a gente está falando, que acontece da COP28 até a COP30 em Belém, e como implementar do nível internacional, nível global, para o nível local.
Eu acho isso super importante da gente fazer essa conexão. Eu acredito que qualquer líder, qualquer gestor público que não trazer como pretende lidar com essa questão da mudança climática na corrida eleitoral do ano que vem vai ficar para trás. E acredito que a COP30, como você recapitulou, a Eco 92, que ficou na memória de todo mundo, era criança, né? Eu acompanhei as outras duas, né? A Rio mais 10 e 20, mas não estava na Eco 92, era bem jovem, mas o quanto ela faz parte da memória, do simbolismo desse protagonismo do Brasil e do quanto o Brasil pode inspirar a comunidade internacional a conectar a agenda de meio ambiente, de clima, com a importância que isso tem para a qualidade de vida das pessoas. Eu acho que a COP30 é uma grande oportunidade de recapitular a Eco 92 nesse sentido. Não estamos fazendo ações só boas para o clima. A gente está fazendo ações boas para o clima porque isso vai refletir na qualidade de vida das pessoas. E entender que o centro de tudo é a qualidade de vida das pessoas e que se a gente não luta pelo planeta, não luta por uma melhor qualidade do ar, por uma descarbonização, isso vai afetar a nossa saúde. E eu acho que não à toa que a gente também tem uma grande novidade esse ano na COP, que é ter um dia dedicado à saúde, né? Ali, logo no dia 3, bem no comecinho, passa o Local Climate Action Summit, dias 1 e 2, dia 3, a primeira vez na história das COPs, um dia dedicado à saúde. Eu acho que é reflexo dessa compreensão que a gente vem tendo. O planeta está aquecendo, os animais estão morrendo, a gente está perdendo biodiversidade, é ruim para a fauna e para a flora. Sim, mas as pessoas também estão morrendo, como as grandes tragédias que a gente teve recentemente no Rio de Janeiro na semana passada, né? Pessoas passando mal nos ônibus, mas a jovem que infelizmente morreu num show, né? Um momento de entretenimento, de alegria por conta dessa onda de calor. Eu acho que é um apelo, é um saculejo na gente para entender a emergência dessa ebulição, dessa fervura climática, de que não dá para deixar para depois e de conectar a agenda de clima com justiça, colocando as pessoas no centro do debate, entendendo que isso é bom para a nossa qualidade de vida. Acho que é isso que a COP30 pode entregar, aprendendo com essa COP28 que começa a falar mais de saúde, como a gente pode recapitular o que a gente imaginou na Eco 92 e que, infelizmente, a gente ainda não avançou. Vamos recapitular esse mundo positivo que a gente imaginou lá na Eco 92, mas entregar isso com mais celeridade, porque fazer isso só depois de 30 COPs, a gente está atrasado, e não à toa que os jovens estão cobrando tanto da gente, né? Dizendo tanto que a nossa geração, a geração acima da minha, falhou em deixar a gente chegar nesse colapso que estamos chegando. É muito triste imaginar que a minha geração, né, que foi a geração que esteve lá na época 92, jovem ainda, mas estivemos presentes, não conseguiu tirar a Agenda 21 do papel, né? Assim como os ODS, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a Agenda 2030, todas essas agendas, quando a gente olha, por exemplo, no caso da água, né? Da luta para que o acesso à água limpa seja um direito humano, e as pessoas percebem muito a mudança climática, os eventos climáticos extremos na água, né? Quer seja por seca extrema ou por enchentes, um temporal que cai no final da tarde e leva vidas humanas, altera o perfil das cidades, enfim, né? Isso é muito perceptível para as pessoas. Agora, como é que a gente faz para voltar da COP, né? Pensando aí positivo, o Brasil foi lá, fez bonito, aumentou sua ambição, colocou propostas na mesa, tivemos grandes debates e a gente voltou para as nossas comunidades, para a nossa sociedade. Como é que a gente traduz essa informação? Como é que a gente transforma isso, Marina, num grande movimento até a COP de Belém? Olha, eu acho que um grande exercício que a gente pode fazer, a gente começou fazendo aqui pela própria Frente Parlamentar Ambientalista essa semana, como uma reunião preparatória para os parlamentares e seus assessores, que é entender essas oportunidades e os desafios que vão acontecer nessa COP,
com os temas que a gente abordou aqui, por exemplo, e como traduzir isso em projetos de lei que possam fazer com que a gente acelere a ação climática no nível local. E lembrar que não precisa ser só lei no nível federal, né? A gente tem experiências, por exemplo, com o tema da educação climática, educação ambiental. O Brasil é o primeiro país da América Latina a ter uma lei formal de educação climática, de educação ambiental, desculpa, finalzinho da década de 90, né? A gente pioneiro de novo nessa agenda. E aí diversas cidades estão trabalhando não só de forma análoga, mas criando leis falando da importância também da educação climática e não só ambiental na perspectiva sui generis, né, mais geral, como o Rio de Janeiro, por exemplo, né, enfim. O Climate Reality tem discutido isso com diversas cidades, então eu acho que olhar para o que acontece no nível global e implementar isso no nível local é contar, por exemplo, com os parlamentares para traduzir isso em projetos de lei, é contar, por exemplo, com o Poder Executivo para traduzir isso em projetos para a população local, traduzir em políticas públicas para a população local. E, de novo, a importância dessa governança multinível. A gente não esperar que só o governo federal faça, que o Brasil tem uma competência muito diversa em diversos temas, né? Como eu trouxe, por exemplo, a questão do transporte. Sem dúvidas, a gente precisa do protagonismo das cidades para avançar com a questão da eletrificação das rotas de ônibus, né? Do transporte como um todo. Então, acho que é muito importante a gente fazer esse exercício traduzindo em projetos de lei, traduzindo em projetos, aprendendo com boas práticas de outros países. Eu, por exemplo, agora tenho olhado com bastante atenção como alguns países de África estão olhando para o tema da transição energética, ou da América Latina, né? Bogotá, eu estou bem encantada assim, com o que Bogotá está fazendo, e o Rio está querendo fazer muito similar, que é a perspectiva, por exemplo, Malu, de eletrificar ônibus elétricos, mas capacitar mulheres para serem as motoristas desses ônibus elétricos. Então, você reúne a agenda de clima com a agenda de gênero, né? E aí, dependendo do lugar, com uma agenda racial, a gente sabe qual é o perfil, no geral, de classe, né, das pessoas que vão para esse tipo de profissão. Então, o projeto lá chama-se La Rolita, tem apoio de C40, e eu acho que é isso que a gente pode fazer aqui. E a questão de água eu sempre aprendo muito com você, mas eu também trago essa questão da perspectiva de gênero nesse impacto com a água, né? Porque a gente tem dados da ONU, do relatório do IPCC, que as mulheres têm sofrido mais violência sexual no processo de procurar água potável, porque são as mulheres que são as provedoras dessas comunidades, que buscam água potável para suas comunidades, e aí elas acabam sofrendo violência. Esse ano, Malu, paralelamente às conferências da UNFCCC, eu pude falar na segunda sessão do Fórum de Povos Afrodescendentes que aconteceu na ONU em Nova York, para falar especificamente do impacto das mudanças climáticas na saúde reprodutiva das mulheres. E esse era um grande debate que a gente fazia. E veja, isso conecta clima com gênero, com raça, com água, com território, né? Então, tem muitas vertentes com saúde. E a gente falava, as mulheres, se decidirem não ter filhos, é porque elas não querem, e não porque elas não podem, né? Elas passarem a ter uma alimentação, um acesso à água tão ruim que seja impactante para a saúde reprodutiva delas, é inaceitável. É essa conexão da saúde com a água, com tudo. E a gente ainda tem uma cultura falsa ainda que impera no Brasil da abundância, né? Apesar de tudo, a gente ainda tem essa falsa ideia da abundância de água, de recursos naturais, e que por conta disso nós poderíamos nos dar ao luxo, entre aspas, de desperdiçar esses recursos naturais com poluição, né? Usar grandes rios para diluir esgoto, que não tem tratamento, ou expandir a monocultura extensiva para áreas de nascentes, como o Cerrado, e áreas úmidas extremamente importantes. Então, eu acho que você está de parabéns, e a Frente Parlamentar Ambientalista de trazer, abrir esse espaço para que essa mensagem chegue não só à sociedade, mas principalmente ao parlamento brasileiro, né? Veja que
nós deveríamos ter aí uma votação extremamente importante dos vetos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na questão do marco temporal e na questão do Código Florestal, que acaba com a lei da Mata Atlântica, praticamente, e a gente não consegue colocar esses vetos em votação, porque existe ainda uma bancada refratária a essa agenda socioambiental, refratária à urgência, né, que as mudanças climáticas trazem para novos paradigmas na nossa legislação. Então, em vez de enfraquecer a legislação, a gente devia estar trazendo leis mais ágeis, sem dúvida, mas mais protetivas, né, para manguezais, restingas, campos de altitude, áreas que ajudam na regulação climática e na mitigação, minimização de impactos do clima. Mas isso não está acontecendo ainda, quer dizer, a gente ainda tem um Congresso Nacional muito refratário a essa agenda e um receio de algumas organizações que nós conversamos hoje, principalmente das comunidades tradicionais, é que durante a COP nós tenhamos a presença de parlamentares verdes, entre aspas, né, mas de parlamentares mais ligados a essa agenda climática e socioambiental, e aqui a boiada possa passar. Você acredita que isso pode acontecer ou não? Eu acredito que, na verdade, eu sempre gostei muito de trabalhar com essa parte de engajamento de parlamentares. No ano passado, eu fiquei muito triste na época da gente ter perdido no Congresso vozes como a Joênia, vozes como o deputado Rodrigo Agostinho, e depois muito feliz deles passarem a compor o governo. Mas é a perda de duas vozes, estou só exemplificando, poderia falar uma lista aqui enorme de grandes colegas que a gente perdeu no Congresso. Porque essas vozes tinham um papel fundamental em serem não só combativas, como a gente está falando aqui, mas propositivas. A gente tem novas vozes hoje, novos parlamentares, queria destacar aqui talvez o trabalho da deputada Carol D'Artora com a parte de racismo ambiental, mas, né, aguardando ainda a resposta se vai para a sua primeira COP. A gente precisa, acho que, trabalhar mais esse tema de formação sobre projetos de lei propositivos para esses novos parlamentares que chegam e estão com vontade de fazer, porque quem está destruindo não é novo, né? Os parlamentares que estão no Congresso não é novo, já estão aí bastante tempo e conseguiram novos aliados. Mas toda a COP, Malu, a gente tinha esse receio, sim. Eu não vou negar para você e lembrar que a COP do ano passado aconteceu logo depois da eleição, então a gente tinha medo disso acontecer nas vésperas da COP ali, de se aprovar algumas reformas sem escuta, como na época a reforma tributária sem os aspectos verde, ou de se avançar com a questão do marco temporal. E essa questão que você fala dos vetos do marco temporal, acho que, assim como a expansão de combustíveis fósseis, vai ser outro ponto que o Brasil vai ser cobrado para quem entende, né, da nossa política a nível de parlamento local. Acho que está faltando, e fica um convite para os nossos ouvintes, organizações que apoiem financeiramente quem trabalha com parlamentares, com a formação de parlamentares, com apoio a parlamentares para estarem sendo combativos de agendas perigosas, e acho que está faltando esse olhar da sociedade brasileira como um todo, de entender o quanto os parlamentares são chave para a nossa implementação, porque não adianta ter um plano maravilhoso no governo federal, endossado pela sociedade civil, mas a gente passar a ter vetos no Congresso ou leis que estejam na contramão disso. É por isso que eu sempre gostei de trabalhar com os parlamentares, mas acho que a sociedade como um todo ainda não se atentou para a importância deles e da gente formá-los constantemente para nos ajudar nessas agendas que são importantíssimas para trazer não só a descarbonização, mas a questão da justiça climática como um todo. Muito bom. Com essas palavras da Marina Marçal, a gente cumpre aqui o objetivo desse podcast da Frente Parlamentar Ambientalista, que é integrar conhecimento, ciência, sociedade civil e os nossos parlamentares, engajar você que nos assiste, que nos ouve, na agenda da Frente Parlamentar Ambientalista, na agenda do Congresso Nacional Brasileiro, que é assim que a gente exerce a democracia.
e convidá-los para que acompanhem a Frente Parlamentar Ambientalistas nos canais, nas redes sociais, no YouTube, no portal da Frente, em todos os canais de rede social. Agradecer a Marina, pergunto se você quer fazer ainda uma última consideração, mas eu acho que o nosso bate-papo foi muito gostoso e aqueceu nossos corações, espero que esfrie o planeta. Ah, adorei, que aqueça realmente os nossos corações e vai esfriando o planeta na forma que a gente precisa, Malu. Estou muito feliz, sempre um prazer estar colaborando com a Frente Parlamentar. Admiro muito seu trabalho, pena que a gente tem pouco contato. Desejo bom voo aí, um beijo enorme para a Larissa, para a Lídia, nosso querido Mário lá que está em outros voos, mas é sempre um prazer estar aqui e fazer esse alerta para a sociedade como um todo. Que a gente possa se ver na Copa em breve. Estaremos juntas. Grande abraço.